Que legal, mais um treinamento começando. E que legal ver aí o pessoal retornando, né, para acompanhar mais um treinamento. A gente já está no quarto treinamento aí dos patrocinadores da nossa campanha de Vento em Popa com a Serra Corretora. E esse é o momento de aprender, tirar dúvida, esclarecer para deslanchar nas vendas, né? E conseguir a tão sonhada cabine patrocinada aí. Hoje o treinamento Keep Saúde com a nossa gestora Ana Paula Oliveira veio especialmente aqui para a Serra para fazer esse bate-papo rapidinho com vocês e passar o que tem de melhor da Keep para que todo mundo consiga aí oferecer para os clientes, né? E fechar o tão sonhado contrato aí. Já estamos aí com a Janaína, o Célio, a Adriana, a Larissa, a Nádia Oliveira, Rodrigo Sanches. Que legal, todo mundo por aí acompanhando. Ana, bem-vinda, tá? Vou deixar o espaço aberto para você. Vou ficar aqui administrando a página, tá? O pessoal for Show, entrando, for fazendo perguntas, tá? E bacana. qualquer coisa você precisar, você pergunta aqui para mim também, e eu vou passando as perguntas do pessoal também para você, tá bom? Beleza, beleza. Bora lá, gente. Gente, bom dia primeiramente, obrigada pela atenção de vocês, né, é sempre muito bom saber que vocês estão empenhados em aprender aí mais sobre os produtos do mercado, né, e aí eu trouxe também uma novidade, o Rê falou bastante da Keep, e nós estamos numa reestruturação dentro da Almint, e agora eu não atendo vocês mais somente na Keep, então eu atendo vocês na Keep, na Almint, no produto odonto e no VG também, tá? Então, assim, a gente já teve uma série de treinamentos aí, onde a gente falou bastante sobre a Keep, e hoje eu venho trazer para vocês também, aí vou falar da Almint, o Rê falou da Keep aí bastante, mas eu vou falar um pouquinho da Almint também para vocês entenderem como funciona o produto. A gente vem numa onda agora de desmistificar que a Almint é só cara, porque a gente tem uma série de produtos extremamente compatíveis com o mercado aí, tá? E muito obrigado pela presença de vocês, e vamos dar início aí, tá? Bom, à medida que vocês forem tendo dúvidas, fiquem à vontade, né? Eu gosto do modelo de bate-papo para não ficar um treinamento onde eu só falo, vocês só escutam e a gente acaba não aprendendo. Então, surgiu dúvida, pode abrir o microfone, vamos tirar dúvida, ou vão lançando aí no chat, depois, por final, a gente já verifica tudo certinho aí com vocês para tirar as dúvidas, tá? É isso aí, é sempre bom aprender, né? Não só Keep, como o Mint, É são isso aí. todos produtos aí muito bons. E que legal que agora você atende a gente no odonto e em todos, né? Em Fica até todos os mais fácil para âmbitos, né? tirar as dúvidas. É isso aí, agora a gente tem um portfólio maior, né, e com certeza a gente vai arrebentar nas vendas, né, então tenho certeza que vocês vão me fazer muito feliz com as vendas aí. É isso aí. Vamos lá, gente, então, para quem ainda não vixe Maria, espera aí. Pra quem ainda não conhece, né, a Almint, eu vou falar um pouquinho aí para vocês como que a Almint funciona. A Almint, ela tá no mercado há 42 anos, tá. Os donos vieram para o Brasil em 1980 aí, e eles trouxeram a Almint com um mercado de saúde premium, né. Esse era o foco, inicial, né, trazer um modelo de saúde premium para nós atendermos, a classe alta, no caso. E aí, dentro do escopo do que a Almint entende, tudo que nós vamos necessitando para os nossos clientes, a gente não cria parceria, a gente faz o produto e a gente entende todas as necessidades do cliente para que a gente faça isso da melhor maneira possível, tá. Então em 80, a Almint foi fundada no Brasil, em 99 a gente criou a clínica odontológica e estética, tá, que é uma clínica fantástica. Depois eu quero combinar com o Rê, para a gente fazer um tour, levar vocês para conhecer a nossa clínica odontológica, já que a gente também tem um produto aí odontológico para vocês venderem, num preço extremamente competitivo, com vendas completas de todo o produto, tá. Então assim, é um produto extremamente bacana para vocês ofertarem aí no mercado. Em 2011 veio a Premium Assistance,
tá? Que é o nosso seguro viagem, que também é um dos seguros mais completos que tem no mercado. Em 2015 veio a Omint Seguros, tá? Que são os seguros de vida individual e vida em grupo. E em 2021 foi a Keep Saúde. A Keep Saúde vocês me viram bastante, né? Falando sobre atenção primária, sobre os diferenciais que nós temos no atendimento, médico de família, enfermeiro de família, né? Atendimento diferenciado, um cuidado, né, com o nosso cliente muito primordial, tá? E isso a gente traz tudo do DNA que a Omint já tem aí no mercado, tá? Então, assim, o que a gente tem de diferencial na Omint, para vocês entenderem e conseguirem levar isso para o cliente de vocês? Então, assim, quando a gente fala em cuidado e confiança, a gente tem uma pesquisa onde 99% dos médicos indicam para os clientes Omint. Tá, então assim, gente, 99% dos nossos médicos que são credenciados, eles indicam o nosso produto para os clientes dele para fechar. Então assim, os nossos médicos, dentro de um âmbito geral aí no mercado, os melhores, se vocês questionarem a eles quem é que eles atendem só a Omint, tá. Então assim, 99% é um percentual muito alto de satisfação dos nossos parceiros, né, com indicação. Hã, o índice de satisfação dos nossos RHs é de 97%. Então, assim, só para vocês entenderem que os nossos RHs, eles ofertam então, assim, o nosso produto, o nosso plano de saúde, ele funciona como retenção de talento. Tá, então os RHs eles ofertam o nosso produto, eles têm o plano Omint e isso funciona como retenção de talento, porque é o melhor que eles podem ofertar, tá. Então a gente tem aí mais de 800, procedimentos extra rol no nosso atendimento e 8 anos de fidelização no mercado, só para vocês entenderem aí. Então assim, os nossos clientes eles entram e eles não querem ir embora, tá. Então assim, o índice de satisfação deles é tão alto que eles ficam a média mínima são 8 anos, tá. Aqui, gente, eu trouxe para vocês os nossos índices de reajustes para vocês verificarem aí, que sempre é um dos menores do mercado, tá. Então, assim, só para vocês terem um embasamento do que a gente tem vivido hoje, né, que geralmente os reajustes têm sido bem exorbitantes, a gente tem uma média. Então, assim, a gente tem uma carteira que a gente cuida muito bem dessa carteira, tá. Então, dentro da Omint, assim como é na Keep, a gente tem um cuidado com o nosso cliente de entender a necessidade dele, né, fazer o tratamento adequado para que ele tenha, uma saúde bacana e que a gente consiga essa sustentabilidade para a carteira, tá. Então, assim, aqui é o pool de 1 a 29 vidas, onde vocês conseguem aí verificar que, de fato, os reajustes são dos menores do mercado aí. Então, assim, esse ano, o nosso reajuste está 19,69, e aí a gente vem com reajustes do mercado aí que está de 23 acima, tá. Nós temos 3 linhas de produtos na Omint, tá, gente. Então, assim, a gente tem a linha Premium, a linha Corporate e a linha Skill. Tá? E eu vou explicar para vocês como que funcionam essas 3 linhas de produtos, tá? Dentro dessas 3 linhas de produtos, a gente consegue aí fechar o ME, tá? Que é a partir de uma vida. Então, assim, se eu tiver só 3 titulares, só sócios, 3 sócios ingressandos, ele vai entrar como ME. Se eu tiver um titular, e independente da quantidade de filhos que ele tem, ou esposa, filhos, também vai entrar no ME, tá. Então a gente está falando de um título, que não seja no máximo até 3 vidas, tá, para pra titulares. O PME, que é de 4 a 29 vidas aí, que a gente precisa de no mínimo 2 titulares e 4 vidas, tá. Se não for 2 titulares, 4 vidas, ele se enquadra no MEI, tá. A gente tem o projeto startup, então se de repente vocês tiverem alguma empresa onde tem algum projeto de startup, alguma coisa assim, tragam para a gente verificar a negociação, a gente trabalha com esse projeto de startup, tá. No mercado, o que a gente
qualifica como PJ aí, que é acima de 30 vidas, né, de 30 a 99 vidas, vocês chamam geralmente de middle, né? E o empresarial, que é a partir de 100 vidas. Então, assim, às vezes eu voltei, né, para atender vocês como Mint agora, e o pessoal não tem feito muitas cotações. Então, gente, vocês vão conhecer, vão entender o produto. A gente tem produtos competitivos com todos que vocês vendem aí, Bradesco, Sul América, que estão todos dentro da linha do que nós temos aqui, que são compatíveis, tá? Então, assim, coloquem o Mint nas cotações de vocês, tá? Independente da quantidade de vidas, não podemos vender com o bolso do cliente, a gente não pode identificar qual é o valor que ele tem para pagar. A gente precisa apresentar e fazer ele entender todos os nossos diferenciais aí para que ele possa conhecer a Omint, tá? Então, vou falar um pouquinho dos produtos para vocês, tá? Então, aí na nossa base da pirâmide, eu já trago para vocês o Skill 2. E eu vou falar agora do ME, tá? Como eu falei para vocês lá, produtinho a partir de uma vida, e os dependentes, ou de até 3 titulares, né? Que não completem o PME, que é 2 titulares, 4 vidas. A gente tem o Skill 2, tá? Pro ME. E aí, dentro do Skill 2 ME, a gente tem Oswaldo Cruz Vergueiro, o do Paraíso. A gente tem São Luís, Itaim, Morumbi, Anália Franco, Jabaquara, o Samaritano, BP, Paulista e Mirante, Santa Catarina, São Camilo, Promatre, tá? Os laboratórios, a gente tem a Mais, Solomão Zop, o CDB, o Cura. Então, assim, gente, no Skill 2, que é a minha base da pirâmide, eu já tenho os melhores hospitais para ofertar para o nosso cliente, tá? Aqui, o que é bacana vocês entenderem e trazer para o cliente de vocês também. O nosso atendimento, ele não é fracionado dentro dos hospitais, tá? Então, assim, o cliente, ele vai no Oswaldo Cruz. Lá dentro do Oswaldo Cruz, ele vai ter laboratório, ele vai ter consultas ambulatoriais, pronto-socorro e toda a retaguarda do hospital, tá? Então, assim, todos os hospitais atende dentro da rede que o nosso cliente fechou, a gente vai dar o atendimento completo para ele, tá? Aqui a gente tem o C15ME e o C16ME, e eu vou falar para vocês a diferença dos dois aqui, tá? O C15, já é o nosso produto corporate, tanto o C15 quanto o C16, mas o C15 ele é de comercialização para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o CEP de residência do nosso cliente, ele precisa ser São Paulo, Rio de Janeiro, tá? O atendimento dele, ele tem Sírio e Einstein para cirurgias eletivas, tá? Ele vai ter laboratório e consultas ambulatoriais também dentro do Sírio e do Einstein, mas ele tem só cirurgias eletivas, ele não tem atendimento de pronto-socorro, tá? O C16ME é a mesma rede que o C15. Então, assim, todos os hospitais que eu falei para vocês aí no Skill 2, ele vai ter essa rede completa, tá? E no C16, o nosso cliente vai ter Sírio e Einstein, tá? Também com pronto-socorro. Então, ele já vai ter o pronto atendimento dentro do Sírio e do Einstein, sem retaguarda, tá? Gente, vocês entendem o que é retaguarda quando a gente fala de retaguarda? Eu vou explicar para vocês como que funciona a retaguarda, só para vocês terem uma noção de quando a gente fala que não tem retaguarda. O atendimento de pronto-socorro dos hospitais, eles têm 5 especialidades que são obrigatórias que eles tenham no pronto-socorro, né? Que é ginecologia e obstetrícia, cardiologia, clínico geral, pediatria e ortopedia, tá? Então, dentro dessas 5 especialidades, o nosso cliente vai ter atendimento dentro do pronto-socorro, tá? E o que é a retaguarda? A retaguarda é se ocorre uma evolução do atendimento do pronto-socorro. Digamos que a pessoa torceu o pé, ela achou que torceu o pé. Quando ela chegou no hospital, ela fez o exame, mas na verdade ela quebrou o pé e vai precisar fazer uma cirurgia. Isso é uma evolução do atendimento de pronto-socorro. Aí, ele não está mais no pronto-socorro, ele vai precisar da retaguarda,
tá? E o que que é interessante dizer? Eu estou explicando tudo isso. Nos outros hospitais, gente, o nosso cliente já vai ter a rede, tá? Mas estou falando de Sírio e Einstein, porque é o cliente que é mais exigente, geralmente, nesse âmbito de retaguarda. Então, se teve evolução, o cliente precisa pedir um médico credenciado, ele precisa ligar, né, pedir para alguém ligar na Umint e pedir um médico que seja credenciado da rede para atendê-lo, porque houve a evolução desse atendimento, tá? Se não teve evolução, ele não tem retaguarda, ele vai pagar por essa evolução de atendimento, ele vai pagar a cirurgia, e a gente precisa entender muito bem isso, porque os hospitais, às vezes, fazem o nosso cliente passar carão, eles cobram, não falam nada, tá? Então é importante que o nosso cliente tenha entendimento disso, tá? E aí, dentro do C15 e do C16, ele vai ter os melhores laboratórios, né? Fleury, Alta, e todos os outros que a gente passou aí no Skill 2, tá? Linha Premium para o ME, tá? É o C19 que a gente tem aí. E aqui ele tem tudo que eu acabei de falar, Sírio, Einstein com retaguarda, tá? Então, assim, o 19 é a linha Premium. Então, vamos lá. Skill é a nossa base da pirâmide, tá? O Corporate, que é o C15 e o C16, que a gente está no meio da pirâmide, e o Premium, que é o C19, tá? E esse aqui são os produtos que vocês podem fechar a partir de uma vida, tá? Que é o produto ME. Então, assim, tem uma vida, não completa o PME, que são 4 vidas e 2 titulares, o mínimo para fazer um PME. São esses os produtos que a gente tem para ofertar aí para o nosso cliente, tá? Agora vamos lá, que eu vou falar para vocês a partir do PME. 2 titulares, 4 vidas, a gente tem uma carteira um pouco maior de produtos aí para vocês, tá? Então, eu vou apresentar para vocês toda a linha do produto Skill, tá? Só para vocês terem dimensão aí, o especial da Sul América, a gente já consegue colocar dentro da nossa linha Skill, tá? Para vocês terem uma base aí. O Skill 1 e o Skill 2, a gente tem uma rede mais completa, né? Que o Skill 2 eu acabei de falar para vocês, tem Oswaldo Cruz, Vergueiro, Paraíso, Campo Belo, o São Luís, Itaim, Morumbi, Anália Franco, tem Samaritano, Santa Catarina, o São Camilo, as 3 unidades, tá? Isso Skill 1 e Skill 2. Qual a diferença do Skill 1 e Skill 2? Níveis de reembolso, tá? Então, assim, o Skill 1 é um nível mais alto, o Skill 2 diminui um pouquinho, mas a rede de médicos credenciados, hospitais, laboratórios é a mesma. Skill 3, tá? A gente tira aí o Oswaldo Cruz da Paulista e do Campo Belo, mas a gente tem para o nosso cliente o Oswaldo Cruz da Vergueiro, 9 de Julho, Santa Catarina. Então, assim, a gente tira alguns hospitais que talvez não faça sentido para o cliente, reduz valor tanto de reembolso, né? E aí fica um preço mais acessível para o cliente. Então, a gente precisa entender qual é o hospital que ele faz questão que tenha na rede dele, para que a gente consiga adequar ele dentro do plano, tá? O Skill Max é um plano que nós temos que ele tem foco na Redditor, tá, gente? Então, assim, ele é um produto que tem foco na Redditor, e aí ele atende basicamente a rede do São Luís, tá? Então, São Luís, Itaim, Morumbi, o Anália, Jabaquara, né, Santa Catarina, São Camilo, tanto de Santana quanto da Pompeia. Então, assim, é um plano mais acessível com foco na Redditor. Então, vamos supor, se vocês tiverem clientes que estão no ABC, né, é um produto ótimo porque ele tem atendimento em toda a rede São Luís, tá? O Skill 4, ele é um produto regional, tá? Para abrangência aqui na Grande São Paulo. E aí ele tem aí Oswaldo Cruz Vergueiro, 9 de Julho, Santa Catarina, e os laboratórios para toda essa rede do Skill, a Mais, Salomão Zop, CDB e Cura, tá? Vamos lá, vou apresentar para vocês a linha Corporate, né? Como falei para o MEI, no MEI a gente tem o C15, né? E o C16. E aqui, na rede do PME, a gente consegue colocar mais um. Qual que é o diferencial? Reembolso, tá? Então, aqui vai ter um reembolso um pouco mais alto. C15, comercialização São Paulo e Rio.
os titulares, tá? A gente consegue abranger aí algumas cidades limítrofes, né? Barueri, Campinas, Carapicuíba, Guarulhos, Jundiaí, Ribeirão. Então, assim, tem algumas cidades limítrofes que a gente atende, mas a comercialização dele é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Einstein e Sírio para cirurgias eletivas, no C15, C16, C17, Sírio e Einstein com pronto-socorro, tá? Sem retaguarda, mas tem pronto-socorro. E a gente já inclui aí também os laboratórios Fleury e o Alta, tá? Agora vamos para a rede Premium. Aí, no MEI, a gente tem só o C19, tá? E aí aqui a gente aumenta a nossa rede, tá? Então a gente tem o completo, que é do C19 ao C23. Aqui o nosso cliente já tem Sírio e Einstein com retaguarda. O que muda, Ana, do C19 ao C23? Níveis de reembolso, tá? Então assim, o C19 é o menor e o C23 é o maior. Então tem o C21, 22, 23. Até lá vai aumentando os níveis de reembolso, mas o atendimento é o mesmo, tá? A gente tem um plano hospitalar, que é do C10 ao C13, tá? Então, assim, ele é só hospitalar, né? E aí a gente tem cobertura dos exames de pré-natal e pré-operatório também, tá? Então, assim, digamos que as mães que tiverem interesse de fechar, geralmente esse plano ele é muito fechado também por médicos, né? Então, geralmente os médicos eles têm colegas que fazem atendimento, de consulta, então eles não veem sentido em ter um plano de saúde onde ele tenha que pagar por laboratório ou pagar por consulta. Então, eles fazem somente o hospitalar, que é para internação e cirurgias eletivas, tá? E aí a gente tem o integral também dentro da linha Premium, que é do C39 ao C42, tá? Mas, do C39 ao C42, a gente tem o plano odontológico conjugado, mas geralmente a gente já orienta os nossos corretores, né, para que façam separados. Por quê? De repente o cliente não vê mais sentido em ter o odontológico, e aí ele pode cancelar só o odontológico se ele fizer apartado. Ou ele não vê sentido em ter mais o medicina, ele cancela o medicina, mas ele adora o odontológico, então ele pode cancelar ou um ou outro, tá? Então, assim, dentro do que a gente tem aí, do que a gente mais vende, da linha Premium, né, é do C19 ao C23. E tem um outro ponto, né, vamos supor, se o nosso cliente ele está fechando um skill e ele também vai fazer um odontológico, a gente inclusive está com campanhas aí, tá? Ele vai fazer um odontológico, ele pode, né? Ele não obrigatoriamente tem que fazer o completo, que é do C39 ao C42 aí, tá? E aí, gente, o topo da pirâmide, que é o C43, que é o plano estilo, né? Que ele tem cobertura de cirurgia plástica também, tá? Com algumas regrinhas, mas é sonho de consumo esse aí. Gente, aqui, ó, eu trago para vocês um comparativo, para vocês entenderem aí em quais momentos a gente pode ofertar ao Mint e entendendo a compatibilidade do nosso cliente, tá? Então, assim, vocês, todas as operadoras que estão aqui, vocês vendem muito, vocês conhecem, é só para vocês terem um embasamento aí de onde vocês podem ofertar que está dentro do que vocês já fazem. Então, assim, como eu falei inicialmente, a gente está vindo para desmistificar essa coisa de que a Umint é só cara. Então, assim, dentro de qualquer âmbito dos nossos produtos, o nosso atendimento é premium. Não importa se o plano é premium, entendeu? Mesmo que seja skill, ele vai ter todo o cuidado e o melhor atendimento. Então, assim, o nosso atendimento, ele é premium, tá? Então, aí, dentro dos produtos que nós temos, o skill, ele está compatível aí com o Sul América na linha especial, com a Bradesco no TNQ, tá? Com o especial desculpa, o primeiro é a Care Plus, que eu falei Sul América, mas é a Care Plus. O especial da Care Plus, o TNQ da Bradesco, o especial da Sul América e o 400, 500, 700, S450, S750 e o L33 da 1000, tá? A linha Corporate,
o Sorro 30, o Executivo 1 e 2, tá? Na Bradesco TNP 04, na Sul América Executivo e na Mil LT 4 e o S2500, tá? Na rede Premium, com quem que a gente está compatível? Com o Master, né, da Care Plus, TNP 04, 06, 08 e o Premium, o Executivo Prestige e o S6500, tá? Então, assim, só para vocês terem aí um embasamento de como está como tá o nosso produto aí na base da pirâmide, para que vocês consigam ofertar para os nossos clientes, tá bom? A partir da linha corporate, a gente já tem atendimento no Rio de Janeiro, todos os nossos produtos são nacionais, tá? A partir do corporate, a gente vai falar, o cliente vai ter seguro viagem, e a gente tem aí, ó, Copa Star, Vila Nova Star, né, ó, a partir do Skill, Oswaldo Cruz, Santa Catarina, tem Redditor, então assim, a gente tem o Moriá, a gente já tem a partir da rede Skill, então assim, a gente tem uma rede bem robusta já na base da pirâmide. Para vocês só entenderem um pouquinho aí, um pouco dos nossos credenciados, então aqui ó, as nossas redes em São Paulo, a gente tem dentro da rede Premium, Vila Nova Star, Einstein, Sírio, na rede Skill, São Luís, Oswaldo Cruz, Samaritano, Rio de Janeiro a gente tem Copador, Barrador, Copstar e Perinatal. Na Bahia, Cardiopulmonar, Itaigara Memorial, tem o HSR aqui também, tá, ó. Rio Grande do Sul, Hospital Mãe de Deus, Moinhos de Vento e o Blank, no Rio Grande do Sul, em Minas, o Felício Rocho, o Mater Dei e o Life Center, tá? Então, assim, para vocês verem que a gente tem credenciamento aí em todas as cidades, tá? Aqui só para vocês conhecerem um pouquinho aí dos nossos credenciados, né, como eu falei para vocês, a gente tem os melhores profissionais, a Almint ela tem um cuidado muito grande ao credenciar os médicos, então assim, o período mínimo de um credenciamento para que a gente possa, eh, fechar o credenciamento de um médico é mínimo de 10 anos, tá, então assim, com o mínimo de 10 anos, é que a gente contrata, os nossos profissionais do credenciamento vão visitar as clínicas, tá, então assim, as clínicas são as melhores, onde vai ter todo o cuidado com o nosso cliente, tá, então assim, acredito que vocês já tenham escutado falar de grande parte desses médicos aqui, os mais falados, Davi Wipe, né, que é infectologista, que é nosso credenciado, a Miriam Dalben, que cresceu bastante aí nesse período de pandemia, que falou bastante sobre isso em vários canais de televisão, doutora Anuar Ibrahim, Paulo Rolf, Carlos Cesarina, o Odone, né, o Osório, então assim, são médicos todos de renome aí, que os nossos clientes já têm dentro da rede credenciada, onde eles não vão precisar pagar por consultas, tá? O doutor Omint em casa, e o telemedicina hoje já não é mais novidade em nenhum plano de saúde, né, mas a gente tem aí também a rede de médicos exclusivos, onde o nosso cliente pode fazer o telemedicina, e a gente também tem o Dr. Omint em casa, tá? Então, dependendo de como o cliente está, ele vai acionar pelo atendimento. Outro ponto que é bem importante, isso veio, né, da Omint, a gente tem isso na equipe, e é importante frisar para vocês. Quando a gente fala de atendimento Omint, a gente não fala de URA. Quando o cliente ligar na Omint, ele vai ter um atendimento humano, e esse atendimento acontece em até 6 segundos, tá? Então, assim, dentro da rede Premium, o nosso cliente, ele pode ligar, né, e aí ele vai pedir para o médico ir visitá-lo em casa. Então, se ele estiver com alguma urgência, com alguma demanda urgente, o médico vai até ele, tá? Além dos laboratórios que ele tem aí dentro da rede, que vai poder ir até ele também para fazer a coleta dos exames, tá? Alguns dos nossos diferenciais aí. Cirurgia refrativa sem limite de grau. Então, assim, hoje, para alguns procedimentos, existe uma limitação. Escleram, a gente não tem limite, tá? Físio, fono, acupuntura e RPG.
Quem vai dizer a quantidade de sessões é o médico que está atendendo o nosso cliente, tá? Não é a operadora. Então, assim, dentro de todas essas, de todas essas especialidades, ele tem a quantidade de sessões liberadas que ele vai precisar, tá? Transplantes, o rol, né, dentro do rol é rim, córnea, medula halogênico e medula autólogo. Gente, não me perguntem o que é, porque eu não sei. Dentro dos transplantes, não conheço quais são esses diferenciais de medula, mas esse é o que está dentro do rol. E o que a gente cobre além do rol? Fígado, pâncreas, coração, pulmão, tá? E aí, qual é um dos nossos grandes diferenciais? As despesas dos nossos clientes, elas são cobertas, e as despesas do doador também, tá? Então, assim, os doadores também têm as despesas cobertas pela Omint, tá? Coberturas de vacinas, dentro de todos os planos, independente de ser premium, independente de ser corporate ou a linha skill. Todos os nossos clientes têm cobertura de vacinas, tá? Dentro do rol que está aí no calendário do Ministério, e a gente tem também as diferenciais. Gripe, hepatite A e B, hepatite B, e essas signages aqui, que é uma vacina para bebês que nascem com problemas respiratórios, tá? Dentro do plano premium, a gente tem aí o atendimento para check-up, tá? E todos os titulares a partir de 25 anos já tem o check-up dentro da Omint, ele pode fazer o check-up no HCOR, no Oswaldo Cruz, no Alta, no Einstein e no Fleury, tá? Então, titulares a partir de 25. Plano premium, sempre a cada 1 ano de aniversário de contrato, já fica disponível para ele dentro do app. Para ele já não precisa ligar na operadora, não precisa pedir, ele só libera o voucher dele dentro do app, e aí ele já pode escolher o laboratório e já fazer, tá? Aqui só para vocês conhecerem um pouquinho da carinha do nosso aplicativo, né, então assim, o cliente vai conseguir fazer busca de rede credenciada, ele pode ver status de autorização, ele vai acionar o Doutor Omint digital, né, o atendimento através de token, né, o atendimento via WhatsApp, ele vai ter a credencial digital, o check-up, como eu falei para vocês, checklist de COVID, né, que foi algo que foi criado para o COVID, mas que já veio e já está aí no app e veio para ficar, as solicitações de reembolso, tá? E os status de reembolso que ele também vai acompanhando, tá? Como em todas as outras operadoras, né, a gente tem aí descontos nas farmácias, né, até 40% de desconto em tarjados genérico e até 20% em medicamentos de marca, tá? E aqui algumas regrinhas do nosso produto para comercialização, tá? Se vocês tiverem alguma cotação que seja de Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? No PME, a partir de 2 titulares, 4 vidas. A população, mais de 80% precisa residir em São Paulo ou Minas, tá? E aí, nós temos uma tabela com 20% de desconto para o nosso cliente. Então, assim, vocês vão passar para o supervisor de vocês, e aí eles me pedem a cotação, e a gente libera essa cotação para a tabela de Minas e Rio de Janeiro, tá? Para a cotação acima de clientes acima de 59 anos, tá? Para cada 4 vidas, apenas uma pode ser acima de 59 anos, tá? Aí aqui eu coloco uma regrinha para vocês. Então, assim, 1 vida para 4, 2 vidas para 7, 3 vidas para 10, tá? Então, não sempre, não pode ultrapassar a 30%, a população acima de 59. Mas, Ana, é uma cotação de 100 vidas, e eu tenho, não sei se está dentro. Manda para a gente, deixa a gente verificar como está essa população, para a gente fazer a precificação e a gente tentar entender e verificar como que a gente pode fazer para vocês, tá? Tempo de CNPJ, para MEI, o mínimo de 6 meses, tá? Mas independente, gente, se o contrato for uma limitada, independente do tipo de contrato dele, se for uma vida só, precisa esperar os 6 meses, tá? Agora vamos supor, é um PME,
vai entrar as 4 vidas, 2 títulos, aí ok, tem menos de 6 meses, tá. Fora isso, se for um plano que tiver qualificado dentro do MEI, a gente precisa aguardar os 6 meses, tá. Vigência do contrato 24 meses, tá. Para cancelamento do contrato, multa de 3 faturas, média dos últimos 6 meses, tá. E aí, gente, eu trago algumas novidades. A gente está com uma tabela para fechamento conjugado com o odontológico de 20% de desconto no MEI, tá, e 10% de desconto no PME, tá. Então o nosso cliente, ele tem um produto, nosso produto mais básico no MEI de odontologia, ele está custando R$ 53. Tá. Então assim, o valor fica muito mais baixo, tá, e ainda fica menor ele fechando com odontológico, ele vai conhecer um produto maravilhoso que a gente tem odontológico aí também, tá. A gente tem uma tabela para vendas compulsórias a partir de 10 vidas, que a gente está com 8% de desconto, mas precisa ser 100% compulsório as categorias. Então, tragam as cotações de vocês para que a gente consiga fazer cotação, para que a gente consiga precificar para vocês apresentarem para o cliente, tá? E a gente também está com tabela a partir de 4 vidas, 2 títulos, colocando coparticipação, que também deixa o preço mais atrativo para o nosso cliente, tá? Então, a gente tem a opção de coparticipação aí de 20% e 30%, limitando para exames de alta complexidade a R$ 200, tá? Os nossos planos compatíveis aí, de 1 a 9 vidas, mínimo 12 meses de plano compatível, segmentação sempre hospitalar, ambulatorial e obstetrícia, tipo de acomodação sempre apartamento, tá? E aí a gente vai verificar por rede. Então, um exemplo, pela rede Skill, tem que ter atendimento nos hospitais, Oswaldo Cruz, São Luís, os laboratórios, né? Corporate Premium tem que ter atendimento no Einstein, no Sírio, tá? Então, assim, a gente vai nessa linha para a gente verificar quem são as congêneres para a gente fazer a análise de compra, tá? De 10 a 29 vidas, mínimo de 12 meses em uma das congêneres, tá? Então, as listas de congêneres aí, Allianz, Bradesco, Care Plus, Lynx, One Health, Tempo Saúde, Sul América e Bupa, tá? Nosso seguro internacional, então aí, como eu falei para vocês, a partir do produto corporate, o nosso cliente já tem o seguro internacional, tá? Cobertura dos 30.000 euros, emergências odontológicas de $2.000, tá? E o que é muito bacana, quando eu falei para vocês lá no início, que a Umint entende a necessidade do cliente e ela cria a operação, tá? Então, dentro do seguro viagem que o nosso cliente tem, dentro do plano, a gente tem o apartado, né, que é a Premium Assistance, que se o cliente quiser um seguro mais completo, ele pode fechar também a Premium Assistance, que ele vai ter uma cobertura muito maior, e dentro da cobertura do plano ele tem os 30.000 euros, os $2.000 para urgências odontológicas, mas o atendimento dele não é diferente, tá? Então, assim, se ele tiver alguma necessidade, quando a gente tem necessidade, né, que a gente está fora da nossa zona de conforto, digamos assim, a gente fica um pouco mais desesperado. Então, assim, a nossa central de atendimento, ele vai ligar para a nossa central de atendimento, a nossa central de atendimento já vai prestar o atendimento a ele, tá? E vai acompanhar, vai fazer o direcionamento para a rede dele, onde ele deve ser atendido, e ela só vai deixá-lo, só vai encerrar o atendimento no momento em que ele estiver bem e que estiver tudo ok. Tá? Então, assim, de repente ele vai estar nervoso porque não fala 100% a língua do local onde ele está, e aí ele vai ser atendido em português, todo mundo vai dar o respaldo que ele necessitar e vai fazer todo o acompanhamento, tá? Uma outra coisa bem bacana que a gente oferta é o mapeamento de rede. Então, você vai viajar e a gente passa para o cliente qual é o mapeamento de rede, qual é essa rede que ele vai ter dentro desse local que ele vai estar, tá? E aí vou apresentar um pouquinho para vocês do nosso produto odontológico, tá? A gente no odontológico tem a linha Premium e a linha Skill. E aí aqui, gente, só para apresentar para vocês, a gente tem facilidades de utilização na rede credenciada, tá? Isso tanto no odontológico quanto no medicina.
Isso a gente vê bastante, eu acredito que todo mundo já tenha vivido isso. Quando você fala qual é o plano de saúde que você tem, você vai liga numa clínica ou para fazer qualquer tipo de procedimento. Quando você fala que é plano de saúde, a agenda ela vai lá longe, né. E quando você fala os nossos clientes ligam e falam que são Mint, a agenda ela é muito mais curta, tá. Então assim, tanto no odontológico quanto no medicina. Então a gente tem essa utilização, os melhores profissionais também na rede odontológica. A gente tem clareamento dental em todos os planos, a partir do mais básico, tá. Reembolso altamente competitivo, uma rede qualificada, tá. O mesmo critério que nós utilizamos para credenciamento dos nossos profissionais da medicina, também é o mesmo critério para os nossos credenciados no odontológico, tá. Então a gente tem aí fundamental, ortodontia, prótese e implante dentro dos planos, tá. O premium é o mais alto nível de reembolso, né, e a gente tem a melhor rede referenciada. E aqui só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Então o OS1 é o mais básico que a gente tem. Ele tem toda a cobertura de hall, tá, é o fundamental, tem toda a cobertura de hall, e aí ele tem clareamento também, como falei para vocês, em todos os planos a gente tem clareamento, e de repente, nesse plano, o nosso cliente ele não tem cobertura de ortodontia, tá, mas ele pode fazer a documentação para a ortodontia. Então ele tem a cobertura. Se for a documentação básica para a ortodontia, ele tem a cobertura, ele vai poder fazer a consulta, ele vai poder fazer os exames, ele só não vai ter a cobertura do aparelho, tá. Reembolso para consulta em toda a rede Skill aí 89,30. No OS2, que é o segundo plano, ele já vai ter aí o fundamental mais ortodontia, tá. Então além de toda a base fundamental aí, cobertura de hall, ele tem ortodontia. No Skill 3, ele vai ter aí o fundamental mais próteses, tá. Então se a pessoa não precisa de aparelho, não faz sentido aparelho para ela, ela pode fazer um OS3 aí que ele vai ter fundamental mais próteses, tá. O OS4 dentro da linha Skill, ele é o topo, tá. Ele tem toda a base fundamental, ortodontia e próteses, tá. O D25, seria o primeiro aí da linha Premium. No D25 tem o fundamental e atendimento na Clinical Mint, tá. Clinical Mint da Berrini e na Vilo Mint. Depois vou combinar com esse, a gente pode fazer um tour aí com vocês, para eu levar vocês para conhecerem a clínica lá também, tá, que é bem bacana. Eu acho super importante, Ana, ter esse Vamos tour aí, a gente marca quem quer participar, combina certinho, né? Pega os nomes deles. Show, Acho e que é aí a gente super vai fazer legal. isso. Não, vai ser bem bacana, vocês vão conhecer que vocês vão ficar encantados, vocês vão ver. E aí o D32, a gente tem aí toda a base do fundamental, ortodontia e próteses, tá. D22, fundamental, ortodontia, prótese, mais Clinicomint. E aí a gente tem o D20, que é o mais completo, tá. Então assim, esse é o topo da pirâmide no odontológico, que ele tem o fundamental, ortodontia, prótese, implante e a Clinicomint, tá. Então assim, gente, vocês não vão encontrar nenhum outro plano no mercado que tenha cobertura de implante, tá. E assim, não estou falando da cobertura do pino não, é um implante completo, tá. Aqui só para vocês verem, né, essa primeira foto aqui é da frente da Vila Mint, que é onde fica uma das nossas clínicas, a recepção e os consultórios, tá. Então assim, são extremamente bem equipados. Na Vila Mint a gente tem 16 consultórios e radiologia, então o cliente que vai fazer um tratamento lá na Vila Mint, ele vai lá e ele já vai fazer tudo o que ele precisa fazer, tá. Na Berrini a gente tem 6 consultórios. Só para vocês entenderem, eu não conheço, não tenho expertise aí de todos esses aparelhos, mas só para vocês entenderem, né, toda a nossa excelência em odontologia, que são os aparelhos que tem esse Serec CAD, Cancirona, o Ítero, o raio-x Cirona, tomógrafo 3D,
prontuário eletrônico integrado, tá? Então, assim, hoje é tudo eletrônico. Antigamente a gente tinha que pedir para o cliente fazer radiografia num lugar, daí depois tinha que pedir para buscar documentação, levar até o MIT para o nosso dentista fazer as análises. Hoje a gente já não precisa de nada disso, tá? A gente tem tudo isso dentro das clínicas com a maior facilidade para o nosso cliente, tá? E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do treinamento, espero que vocês tenham entendido, e abram os microfones, vamos tirar as dúvidas aí, me falem quais são as dúvidas, estou ansiosa. É isso aí, Ana. Teve algumas perguntas aqui já, que o pessoal foi colocando no chat, tá? Então eu vou lendo algumas aqui. Beleza. A Janaína perguntou: se eu tiver um contrato com um casal e 2 filhos, onde o casal assina como sócio, podemos fazer no PME colocando-se 2 titulares? Pode. Se ela for sócia, se a esposa é sócia ou CLT, pode sim fazer no PME como 2 títulos, 4 vidas. Aí eles escolhem onde eles vão colocar os filhos, ou um embaixo de cada, ou os 2 embaixo de um só, e aí cada titular vai ter um tipo de plano, tá? As crianças vêm embaixo do plano escolhido para o titular. Ah, bem bacana. A Roselaine aqui também falou que ela queria essa apresentação para ela poder até apresentar para os clientes, né, quando ela estiver abordando eles. Depois a gente Eu passo para vocês, fiquem tranquilos. fazer o PDF e mandar para todos aqui, Eu tá? vou mandar. Daí a Roselaine perguntou também. Opa, peraí que correu a minha tela aqui. Nessas opções aqui que você estava apresentando, qual que pode vender apenas o odonto? Odonto, só odonto, mínimo de 4 vidas, 2 titulares, regra de PME. Se você tiver 2 titulares, 4 vidas, a gente pode vender qualquer produto odontológico. Bacana, temos lá também a Leia Carbonel. É o plano que aceita uma vida, pode entrar dependentes? Pode entrar dependentes. Vai ser um titular com dependentes, ele entra na categoria MEI. Tá vendo que bacana, né, Leia? Isso aí é super legal. Só com o titular já pode entrar um dependente aí, Já pode entrar os dependentes. fazer o plano aí e oferecer com super preço. E vamos supor, se é uma limitada, aí são 2 sócios, mas um tem um filho, vai ingressar com esse um filho, e aí o outro sócio não tem filho. Eles vão entrar na categoria MEI também, mas eles podem ingressar, não tem problema, tá? Outra coisa que geralmente o pessoal pergunta bastante, não é obrigatório compulsório, tá, gente? Não é obrigatório. Então, assim, entra quem quiser. É no opcional mesmo. A gente tem o diferencial da tabela com desconto a partir de 10 vida para 100% compulsório, mas os clientes podem entrar opcional, não é obrigatório que entrem todos os sócios ou todos os funcionários. Muito bacana isso aí também. Temos mais perguntas aqui. A Dani está perguntando: o cliente, para utilizar precisa primeiro baixar o app ou pode ir direto no PS? Não, ele pode ir, mas é importante que ele baixe o app para ele ter todas as funcionalidades, né? Na verdade, hoje é quase que obrigatório, né? Você compra alguma coisa, você compra um relógio, você tem que baixar o app para o relógio funcionar, né? Você compra um Exatamente. celular, você tem que baixar diversos apps para o que você precisar funcionar. Então, assim, no plano de saúde hoje não é diferente. Então, ele vai fazer reembolso, ele vai consultar a rede credenciada, ele vai consultar tudo dentro do app. E assim, por que ele vai precisar do app? Porque quando ele chegar no pronto-socorro, ele vai precisar apresentar a credencial. A gente não tem mais credencial física, então ele precisa baixar o app, não por obrigatoriedade, tá? O que acontece? Na KIP, o nosso cliente vai fazer as demandas com a equipe de atenção primária, né? Então, assim, não confundam, a Almint, ela tem esta deliberalidade, é um plano que funciona de uma forma diferente, então o cliente vai poder ir sim ao pronto-socorro, ele não precisa informar, ele vai marcar consultas, ele não precisa compartilhar com a rede de atenção primária, tá? Embora ele também tenha profissionais dentro da Almint, onde ele possa fazer
também essas demandas, né, se ele tem alguma demanda. E ele acha que ele pode falar com o médico antes de ir a pronto-socorro, porque hoje em dia a gente procura evitar ao máximo o pronto-socorro, né, principalmente aí depois de Covid, que a gente às vezes vai para o pronto-socorro para ficar mais doente, ao invés de procurar, saúde, né. Então, assim, ele precisa baixar o app para que ele consiga, né, ter acesso à carteirinha, ter acesso ao token dentro das consultas que ele faz nas clínicas, né. É uma forma que a gente encontrou de conseguir, até evitar fraudes, tá. Então a gente, ele chega no consultório e aí a secretária vai pedir o token de consulta. Passa o token de consulta, a gente entende que de fato é o cliente que está ali no consultório para passar por consulta, tá. Tá joia. É, porque tem operadoras que falam assim: "Ah, para você poder passar no atendimento, primeiro tem que ir no aplicativo, passar por uma teleconsulta para depois eles encaminharem", né. Não, A Movinte é totalmente diferente. Na Keep ele utiliza a atenção primária, então ele compartilha Isso, dessa forma. Na Keep, sim, ele consegue fazer dessa forma, mas na Almint ele passa direto, mas ele precisa do app para que ele tenha o token, para que ele apresente a credencial. correto. Teve uma pergunta aqui da Roselaine que eu não entendi, até depois se ela puder abrir aí e explicar de novo, ainda é falando sobre o odonto, ela fala: "E o produto com implante, D20, por exemplo?" Eu não entendi o que que ela quer saber no produto com implante, se tem cobertura. É só o D20 que tem implante. Tá, assim, dentro de todos os contextos aí, o único plano que nós temos implante, e é o implante completo, né, então assim, o cliente vai fazer o implante. Ah, ele vai precisar fazer o implante de todos os dentes, aí vai ser analisado de acordo com caso a caso, eles vão fazer o estudo, vão verificar, enfim, mas vamos supor, a gente tem aí as próteses, né, então assim, é coberto tanto prótese fixa quanto a móvel, que no caso é a dentadura que eles falam, né, então assim, ele tem total cobertura também dentro de próteses. Ah, tá, eu entendi agora que ela perguntou, que ela escreveu aqui. Se ela falou assim, o D20 ela pode contratar sem ser conjugado com saúde, né, esse é o Pode, desde que tenha principal. 4 vidas e 2 títulos. Uhum, joia. Aninha, eu vi que você passou bem rápido lá na parte que estava falando sobre os planos, né, sobre a questão que tem os planos com coparte, a de 20 a 30%, e Na também tem verdade, o Rê, limitador, né? na verdade, o que que acontece, na Keep, Uhum, né, eu tô falando assim para vocês, gente, porque assim, como todo mundo já teve treinamento da Keep aqui, uhum. são alguns diferenciais só para vocês entenderem. Então, na Keep, a gente tem a Copay, só que, tipo assim, não é da essência do plano que a Copay seja cobrada. Então, a Copay na Keep, ela funciona como uma forma de doutrinar o cliente a utilizar corretamente o plano, o modelo de plano, tá? Então, que é utilizar pela atenção primária, os médicos vão fazer encaminhamento para os especialistas, para exames, de qual demanda que o nosso cliente precisar, tá? Na Omint, a gente não tem coparticipação, tá? Nós não temos. Porém, a gente pode falar para o cliente: olha, se a gente colocar a Copay, a gente consegue colocar um preço mais atrativo. De repente, é uma empresa, tem até 30 vidas, ou tem mais de 30 vidas. E aí, a empresa entende que colocar a coparticipação vai ser também uma forma de fazer com que os funcionários utilizem de uma forma consciente e que melhore o preço também para a empresa. Aí nós fazemos a cotação colocando a coparticipação. Aí a gente tem copay de 20 e de 30%, limitando aos exames complexos a R$ 200. Ah, Tá, isso então aí é assim, bem interessante também. não tem a É, copay, mas assim, a uhum. partir de 4 vidas, 2 titulares, se o cliente entender que faz sentido ele ter coparticipação, a gente coloca a coparticipação, que traz um preço mais atrativo para a negociação. Para um contrato grande acaba sendo bem interessante, né? Empresas aí Exatamente, com funcionários, vários cargos aí, exatamente, pode ser uma opção para o corretor oferecer também. exatamente isso. Oferece sempre a tabela cheia, que a comissão aumenta, se vê que o cliente não vai fechar, a gente Aí a parte gente para tenta a fazer segunda opção. negociações. Exato. Exatamente. E gente, vocês têm empresa,
tragam para mim, vamos tentar negociar, vamos tentar fazer, a gente faz tratativas internas, a gente tenta aproximar o valor aí do que vocês têm de mercado, a gente está extremamente aberto a fazer negociações. Tá vendo? Não pode perder venda, né? Não pode, a Lembrando gente não que pode tem perder a cabine exclusiva. oportunidade. Exatamente. Lembrando que tem cabine exclusiva, assim, a gente não pode perder a oportunidade. Então, assim, eu tenho visto muita gente: "Ah, não, mas o Mint é muito caro". Gente, não vamos vender com o bolso do cliente. E me deixem apresentar para vocês as cotações, né, vamos entender, vamos conhecer. Aí depois a gente fala que: "Ah, não, é só caro", mas a gente entrega valor, a gente tem diferencial. Com certeza vocês vão ver que o cliente de vocês tem tapete vermelho quando eles falam que tem um Mint, independente da linha de produto, que é o que eu falei para vocês. Independente da linha de produto, tudo que eu entrego é de valor. Isso é verdade. Todo produto, todo atendimento de qualidade, a Vila ou Mint, se o Exatamente. cliente vê, meu, ele fecha de olho fechado. Fecha de olho fechado. É por isso que o índice dos nossos clientes é um mínimo de 8 anos, mas a gente tem empresas que estão há 20 anos no Mint e não querem sair. E tem quem sai e quer voltar. Na verdade, ó, só para vocês entenderem, nós temos clientes que mudam de empresa e as regras, né, vamos supor, CEOs, presidentes, eles impõem ter plano Omint, quando eles vão para algumas empresas, só para vocês entenderem o nível de satisfação dos nossos clientes. Então, assim, dentro da negociação de contratação de alguns dos nossos clientes, eles fazem a empresa darem Omint a eles. E sem contar em toda a parte de reembolso que eles vão ter, né, atendimento, qualidade, Exatamente. médicos de Exatamente. renome, então faz a Exatamente diferença isso. na hora de negociar um cargo, ter um Omint ali como Exatamente isso. E é benefício. o que eu falei inicialmente. Então, assim, se você vai marcar uma consulta, quando você fala que o plano é um Mint, você pode ter certeza que você não vai esperar um mês, a não ser que, de fato, a agenda do médico esteja bem concorrida, mas você não espera um mês para poder passar em consulta. Ó, vamos supor, na clínica mesmo, quem fechar o plano odontológico aí, na própria clínica, tipo, para a semana seguinte você já consegue consulta. Né, você vai ter atendimento de urgência ou emergência, então, assim, você tem diversos profissionais, todos extremamente qualificados. Tá com uma dor de dente, tá com alguma coisa, liga, marca, vai ser por urgência. Não, o pessoal está pedindo aqui também se você tem material de captação de cliente, peça de marketing, alguma coisa que a gente Eu vou mandar para consiga. você, Rê, para vocês mandarem das nossas campanhas que a gente Uhum, tem agora, vou mandar para vocês divulgarem aí para os clientes de vocês. top. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Dental consigo fechar no MEI com 3 vidas? Não, Não, é sempre só 4, dental né? não, Uhum, só dental não. tá joia. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai fazer um sorteio para todo mundo que está aqui acompanhando o treinamento. A Ana trouxe uns brindes para gente. Você já quer contar, Aninha? Ai, acho que não tem mais dúvida, né. Bom, Vamos ver se gente, vai ter primeiro. mais dúvidas. Acho que não. Não? Então, gente, bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, né, o tempo de vocês aí à disposição. Tô super aberta a atendê-los, né, então conversem com as meninas, com as supervisoras de vocês, vamos fazer cotação, vamos começar a apresentar o Mint, né, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de trabalhar com a gente, de apresentar o produto, então obrigada mesmo de coração.